Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai baseado na hora que você pegar esse vídeo para assistir, beleza? Então, hoje é o dia 3 do mês de junho do ano 2021, para você se localizar aí no tempo, né? Então hoje você está no canal Samuel Buralho. Hoje, porque amanhã você, quando receber esse vídeo, você já não vai estar mais no canal Samuel Buralho. Por que, Samuel? Simplesmente por uma coisa, porque a partir de amanhã esse canal muda de nome. Ele já não é mais o canal Samuel Buralho. E tem uns bons motivos. E o motivo é simples. Quando você vai ver no cenário religioso, você vai perceber que nós estamos hoje em média, segundo algumas estatísticas, algumas pesquisas, nós temos hoje em média cerca de mais de 48 mil religiões cristãs, incluindo as variantes da Igreja Católica e as variantes de todas as igrejas evangélicas, né? Quando eu digo variantes da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem quatro: tem a romana, tem a brasileira, tem a anglicana e aí tem mais. Bom, a ortodoxa, né? E etc. Então, e evangélica sem números, né? Então, dentro desse conceito, a questão é o que se está pregando, o que elas pregam é bíblico o assunto está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Eu posso defender nas páginas da Bíblia, porque a partir de amanhã, esse grupo, esse canal aqui, vai se chamar Em Busca da Verdade, porque nós vamos trabalhar somente com a intenção de ir contra essas doutrinas erradas e falsas que está sendo anunciada por aí. Eu vou ler um verso aqui antes de entrar no Apocalipse, tá bom? E nós vamos encontrar isso no livro do apóstolo Paulo. E isso é muito preocupante, queridos. Olha, é muito preocupante mesmo. O livro do apóstolo Paulo, Coríntios, né? O livro Coríntios, escrito por Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sabedoria, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e a pureza de Cristo. Na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente do que tendes recebido, ou outro evangelho diferente do que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês estão recebendo. Então, nós sabemos que existe uma falsificação religiosa também, uma falsificação religiosa. Você vai na rua, compra um tênis da Nike, aí você olha aquele tênis bonito, grande assim, todo confortável, mas quando você vai ver o preço bem baixinho ali, é 100. E nós sabemos que um tênis original da Nike não é esse valor, né? Então é falso. Então temos que ter muito cuidado. E quando ele diz que existe um outro Cristo, um outro evangelho, um outro espírito por aí sendo anunciado, e isso ele diz que é a serpente porque ele é inteligente, então nós estamos vendo que ele está falando de religião falsa, que apresenta Cristo, apresenta o Espírito Santo, apresenta o evangelho, mas é falso. E no mesmo verso, no verso 13, ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo, né? E quando eu vou lá para o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 2, Deus me dá também uma outra informação interessante. Apocalipse 2:2 diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que então não pode suportar homens maus, e que pusestes às provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, antes os chamastes de mentirosos. Então, desde o primeiro século ali, já começou aquele espírito de rebelião dentro do cristianismo, desde a igreja de Éfeso ali, que representa no primeiro século ali. Então ele foi crescendo e hoje tomou uma proporção mundial, são mais de 48 mil religiões. E segundo alguns aspectos, algumas pesquisas dizem que a cada dia surgem duas igrejas sendo registradas em cartórios, igrejas que vão seguindo o mesmo caminho. Então, o que elas apresentam nas suas doutrinas? Eles apresentam um texto, uma doutrina,
e depois diz, não é bíblica, é bíblica, é bíblica. Vai lá, e quando vai olhar, não está na Bíblia, não está na Bíblia esse texto. Existe até um videozinho da igreja mãe, igreja católica, né, onde ele vai ensinar os 10 mandamentos para a criança. E a professora diz que Deus veio até Moisés e deu os 10 mandamentos. E ele diz, ó, os mandamentos se encontram em Deuteronômio. Só que quando vai ler, não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Apresenta o domingo como dia de guarda, apresenta, não fala do mandamento que proíbe a adoração de imagem, e aí vai. Então, as igrejas evangélicas estão indo pelo mesmo caminho. Dizem que guardam o domingo porque os apóstolos guardaram o domingo. Aonde está esse verso na Bíblia? Eu já procurei, já virei a Bíblia aos avessos, fui para lá, fui para cá, fui para frente, voltei, não vi. E a igreja mãe, a igreja católica, quando eu friso a igreja mãe, eu estou referindo-se à igreja que é a mais velha de todas as igrejas evangélicas, né? É a mãe, é a mais velha. E foi de lá que saiu essa galera toda que está aí, essas mais de 48 mil religiões. Saiu com o mesmo pensamento, com a mesma doutrina, com o mesmo ideal, né? Essa igreja mãe, ela diz o seguinte, nós mudamos o sábado para o domingo. E ela ainda diz assim, veja só o que ela diz, ela ainda diz assim, bem claro, e ela diz assim, e os evangélicos que guardam o domingo não podem defender a guarda do domingo pela Bíblia, somente pela luz da igreja católica, somente pela luz da igreja católica. Então vamos lá, por isso que a partir de amanhã eu vou me apresentar como você está no canal Em Busca das Verdades Bíblicas. Eita, que o negócio vai ser bom. Então vamos lá, queridos. Vamos ao livro de Apocalipse 14. Vamos dar continuidade aqui, onde a gente parou. Então nós vimos ontem que a igreja de Deus, ela passou por um momento crítico, e ela precisava se restabelecer. Por quê? Porque no meio dessas igrejadas todas, então dentro do que nós estamos falando aqui, nós estamos num momento assim, bem crítico. São mais de 48 mil religiões, entenda, mais de 48 mil religiões, e a gente precisa descobrir as verdades da Bíblia, certo? Então uns apresentam, mas é porque o Didaquê fala que o pessoal lá do primeiro século guardava o domingo, o Didaquê diz que lá no primeiro século as pessoas não tinham esse negócio de alimentação, porque os apóstolos guardavam, e eu não vejo isso na Bíblia. Então, aqui nesse canal é assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Memora aí, assim diz o Senhor, é isso aí, assim diz o Senhor. Não é assim diz os pais da igreja, não é assim diz alguém que se apresenta como pai da igreja só porque está lá no século antigo. Para mim, para você, deve ser assim, os pais da igreja é a Bíblia, é aqueles que estão na Bíblia, profetas e apóstolos, esses são os pais da igreja. A partir daí, são quem? São aqueles que já estavam com espírito de separação, já começaram a se separar da Bíblia. Agora nós vamos entender o seguinte, a igreja de Deus, presta atenção, a igreja de Deus, ela teria 3 mensagens angélicas para pregar, é isso mesmo, a igreja de Deus, ela teria 3 mensagens angélicas para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então a igreja de Deus, ela tem uma característica, no meio de tantas multidões de religiões, ela tem uma característica. E lembre-se, Paulo disse que o diabo estaria levando, ele estaria preocupado com a gente hoje nos dias do fim. Por quê? Porque Satanás é astucioso, sabido. Então ele iria estar apresentando nos últimos dias um Cristo diferente, um Espírito Santo diferente, um evangelho diferente por intermédio de falsos mensageiros, parecido com apóstolos de Cristo, mas na verdade não são. Então a gente tem que saber qual é a característica da igreja verdadeira, para a gente não ser enganado, entendeu? Então vamos lá. Como eu devo ver, eu preciso procurar no meio dessas 48 mil religiões a igreja da verdade. Olha que confusão, como é que eu vou encontrar? É a mesma coisa de você chegar numa cidade com o nome de uma pessoa, mas sem endereço. Fica difícil, não é? Fica difícil. Então o que é que você precisa? Você precisa ter uma característica. Você precisa de uma característica para poder encontrar a igreja verdadeira. Certo? Então vamos lá para as características. Vamos lá.
A igreja verdadeira, ela deve ser a continuação de Israel. Não é Israel nação. Preste bem atenção. Qual era a missão de Israel? A missão de Israel era fazer o mundo se converter a Israel, a mensagem de Israel, e ela se tornaria filhos de Abraão. Essa é a mensagem. Deus diz assim: Abraão, eu vos farei pai de muitas nações. E como seria isso? Por intermédio das mensagens que Deus deu, eles iriam aceitando e aceitando Jesus Cristo, iria se convertendo, iria sendo enxertado na árvore genealógica de Abraão e se tornaria Israel espirituais, certo? Tanto que o apóstolo Paulo disse que aqueles que estavam em Cristo eram uma nova criatura, portanto, deixaram de ser gentil, certo? E agora se uniram a Israel. Isso você vai encontrar no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Aí a igreja de Deus, ela deveria ter passado por um período de 1260 anos no deserto. Sim, naquele período ali, a igreja estaria vivendo. A igreja do Senhor, ela passaria por um período de 1260 anos lá no deserto, escondida no deserto. Por quê? Por intermédio de uma grande perseguição que viria sobre ela, certo? E Deus agora pega ela e leva para o deserto e esconde ela. Você vai encontrar em Apocalipse 12, versículo 6. E nesse termo aí, você vai entender que a igreja é levada para o deserto por uma questão de preservação, porque Satanás se levanta contra ela, né? E o versículo 14, foram dadas à mulher 2 asas grandes, né? Para que voasse ao deserto e ali ficasse por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E no versículo 6 diz que foi 1260 dias. Então a igreja de Deus, ela passaria por um momento escondido, fora da civilização, por um período de 1260 anos. Outra característica da igreja de Deus, ela surgiria logo após um desapontamento de 1844. Ora, por que isso? Porque, vamos lá, se a igreja de Deus, ela estaria escondida num período de 1260 anos, isso ocorreu em 538, quando na época aqueles que se mantinham fiéis às escrituras não mais ficou insustentável estar entre aqueles que estavam em suma rebelião. Então foi o que eles fizeram, eles saíram, se ausentaram, foram para os desertos, porque eles estavam sendo perseguidos pelos que estavam em obediência. Então eles saíram, foram se esconder. Aqueles que estavam em desobediência começaram a incitar os obedientes às leis de Deus. Então eles fugiram, saíram, foram para o deserto se esconder para que não padecessem como muitos já tinham ali padecido. Então ele só poderia retornar depois dos 1260 anos. E isso ocorreu quando? Depois de 1798, quando o poder papal caiu, a igreja agora deveria ter o motivo de retornar para o cenário novamente social. Então, a igreja de Deus teria por objetivo ou característica reaparecer somente depois de 1798. Depois de 1798 ele estaria livre para retornar de novo. A igreja de Deus também teria outra característica, qual? Surgiria após um desapontamento que houve em 1844. Qual é o capítulo que a gente lê? O capítulo 10. Toma o livro, come o livro, doce na boca, amargo no estômago. O que seria mais doce do que a volta de Jesus? O que seria mais amargo do que grande desapontamento? Jesus não voltou. O mundo todo ficou sabendo que Jesus ia voltar. As pessoas começaram a zombar deles, mas eles se mantiveram firmes, pregando a volta de Jesus, mas Jesus não voltou. E por que Jesus não voltou? Porque não era a volta de Jesus, era uma outra coisa que iria acontecer ali. Mas eles pregaram. E quem era que estava pregando? Batista, metodista, presbiteriana, anglicana, igrejas evangélicas da época pregavam a volta de Jesus. Então, o mundo foi iluminado com essa mensagem da volta de Jesus, mas Jesus não voltou. Então, isso se transformou em uma
em um desapontamento. Sendo assim, a Igreja de Deus não poderia aparecer no cenário, estar no cenário antes desse desapontamento. Ele só poderia reaparecer depois do desapontamento. Muito bem, aí agora vem, depois de 1844, que isso aconteceu em 1844, pregaria a Bíblia não em partes, mas toda a Bíblia. A Igreja de Deus não pregaria partes da Bíblia, mas toda a Bíblia, porque a Bíblia ela foi dividida em duas partes pela Igreja Católica, não foi pelos apóstolos, foi a Igreja Católica que chamou de Velho Testamento e Novo Testamento. Então, isso está errado. Muito bem, o que mais? Qual era outra característica da igreja verdadeira? Receberia a ordem para pregar 3 mensagens angélicas a todas as nações. Depois do desapontamento, ela receberia a ordem para pregar a mensagem a todas as nações. E nós vamos ver, isso a gente vê no capítulo 10, versículo 11. E em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 6. E agora vem aqui a mensagem. Ela guardaria as leis de Deus. Ela guardaria as leis de Deus. Aí nós vimos ontem, aqui está a perseverança dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E no capítulo 12, irou-se Satanás contra a igreja e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o mundo está se dividindo em 2 grupos. Aqueles que se rebelaram contra o Senhor, que não querem guardar a lei do Senhor, e aqueles que querem guardar a lei do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Beleza? Então vimos até aqui, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, no meio das 48.000 religiões, você tem que encontrar ela com essas características. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, vamos ler o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, feliz os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Peraí. Qual é a primeira mensagem angélica? Vamos lá? Primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre cada tribo, língua, povo e nação. A igreja de Deus pregaria uma mensagem mundial. E a ordem era, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E o que é que o verso 13 diz? Feliz aqueles que morrem porque no Senhor, porque a sua obra as acompanha. E acompanha para onde? Para onde é que as suas obras os acompanham? Será que ela vai com as suas obras para o inferno, como eles estão pregando? Será que elas estão indo para o céu, como eles estão pregando? Não, quem vai nos dizer é o livro de Hebreus. Vamos ver aonde é que as obras dessas pessoas as vai acompanhando. No capítulo 9, versículo 27, diz assim, olha assim, assim como ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Entendeu? Ao homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então, o Apocalipse, capítulo 14, o versículo 13, ele está dizendo que quando, a partir de 1844, o juízo começaria. E a partir dali, feliz aqueles que morressem no Senhor, porque as suas obras os acompanharia. Então, peraí, nós somos salvos pela graça. Salvo pela graça. Ninguém é salvo por obras, mas é pela graça. Contudo, quando você vai para o juízo, vai contar a graça e a obra. Sabe por quê? Porque, vamos lá, aí a pessoa tem graça. Olha, essa pessoa aceitou Jesus, ela tem a graça, só que ela pegou da graça que Deus deu e fez da graça de Deus uma desgraça. Por que ela fez desgraça? Porque ela não se transformou. Continuou pecando, continuou quebrando a lei, continuou comendo tudo que a Bíblia diz que não deve, continuou quebrando todos os princípios da lei, né?
desobedecendo os profetas, ela não se modificou, ela não se transformou. Como que essa pessoa vai para o céu? Se as obras dela não eram boas, hein? Como que essa pessoa vai para o céu se as obras dela não eram boas, eram más? Olha só o que diz aqui, nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo diz no livro de João, no capítulo 5 de João, com relação às obras. Veja bom, vamos lá. Capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, com isso, automaticamente você percebeu aqui que quando você aceita Jesus Cristo, não é por obras que você foi salvo, mas as obras vai estar ali para dizer se a graça que você recebeu foi de qualidade ou foi de péssima qualidade na sua vida, na sua prática, né? Eu recebi a graça de Deus, beleza, eu peguei a graça de Deus, abri um buraco, joguei lá dentro, tampei e continuei vivendo do jeito que eu quero. Eu fiz da graça de Deus uma desgraça. Por quê? Porque no dia do juízo, as minhas obras vai me acompanhar para o juízo. Abriram-se os livros. A Bíblia diz que abriram-se os livros. E no livro estão relatadas as minhas obras. A graça que eu recebi serviu de quê? E aí? Do que serviu a graça de Deus? Deus me deu a graça e eu não me transformei, não fui uma nova criatura, continuei comendo tudo, continuei roubando, continuei adulterando, continuei fazendo tudo que a Bíblia diz não faça. Ou então eu recebi a graça de Deus, aí abri a Bíblia e diz, isso aqui eu não faço, isso aqui eu vou fazer. Não, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Não, porque não tem nada a ver. Aí eu vou ser salvo, as minhas obras vão me acompanhar no dia do juízo. E o juízo começou em 1844, queira você ou não. Porque o juízo começaria logo depois da queda da besta. E a besta caiu em 1798. Entendeu? E ela está de volta. Então, entenda de uma vez por todas, em nome de Cristo. Em nome de quem? De Jesus. Qual Jesus? Aquele outro Jesus? Do Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não manda você transgredir o sábado. O Jesus da Bíblia não manda você comer de tudo. O Jesus da Bíblia não manda você descartar o Primeiro Testamento. O Jesus da Bíblia não diz que você está livre da lei. É uma má interpretação que o diabo passou para vocês. Olha o que Paulo disse. Assim como a serpente enganou Eva, engane vocês. Paulo nunca foi contra a lei. Os apóstolos nunca foram contra a lei. Os apóstolos só queriam dizer o seguinte, a lei tem que ser guardada, só que no lugar certo. Não se salva pela lei. Não se é justificado pela lei. A lei só serve para me santificar, para que no dia que as minhas obras for puxadas, eu esteja praticando as obras boas. Mas a minha salvação vem da graça. Minha salvação vem da graça, não da lei. A lei é para saber se eu soube aproveitar a graça ou não. Deus te abençoe e amanhã, não esqueça, amanhã o nome vai ser qual? Qual é o nome do nosso canal amanhã? Em Busca das Verdades Bíblicas. Beleza? Tchau, tenham um bom dia, queridos.